Amados irmãos e irmãs, bom dia. Seguindo aí a nossa caminhada com a igreja, chegamos hoje ao 30º domingo do tempo comum, entrando aí agora nos últimos dias desse tempo comum, né? Último mês, e vivendo também o último domingo desse mês de outubro, que o mundo inteiro está vivendo como um mês dedicado às missões, trazendo à tona a verdade sobre a missão, que não é uma escolha que o crente faz, mas é uma condição de vida do próprio crente. O crente nesse Deus que a palavra revela, que não faz a sua vida desembocar no trabalho missionário que o leva ao encontro do outro, tem na sua experiência com Deus alguma coisa que precisa ser acertada. Essa experiência está um tanto quanto desajustada e, aproveitando essa reta final do ano litúrgico, do tempo comum, fazer esse ajuste é a condição que está sendo colocada para que daqui a pouco, na festa de Cristo Rei, nós declaremos o senhorio de Jesus sobre nós, não só de boca, mas sobretudo de vida. E Jesus é o nosso Senhor quando nós fazemos aquilo que ele nos manda fazer. E a ordem dele é muito clara. Ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. E em Mateus 28, ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a toda criatura, faça discípulos meus todos os povos, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine os outros a observar tudo aquilo que eu ensinei a vocês. É assim que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos tempos. Então não é uma possibilidade. O ressuscitado não nos coloca o trabalho missionário como uma opção, mas como uma condição. A ordem é clara, ide, né? O verbo é imperativo. É o imperativo do crente a ser missionário. Então, vivamos esse último domingo do mês de outubro, pedindo a Deus essa graça, de, na experiência que fazemos com Ele, nos colocarmos em movimento, num trabalho missionário que faça com que nós saiamos de nós mesmos, saiamos das nossas comunidades, das nossas paróquias, nossas pastorais, e nos coloquemos na direção daqueles que precisam de nós, para que o nosso trabalho faça sentido e a nossa fé seja confirmada. Cantemos. Senhor, tu nos mandas amar sem medida, assim como o Pai que a seus filhos deu vida. Amemos o irmão, assim como tu, que neste banquete és nossa comida. Senhor, tu nos mandas amar sem medida, assim como o Pai que a seus filhos deu vida. Amemos o irmão, assim como tu, que neste banquete és nossa comida. Vamos juntos dar glória ao Senhor e a seu nome fazer louvação. Procurei o Senhor, me atendeu, me livrou de uma grande aflição. Senhor, tu nos mandas amar sem medida, assim como o Pai que a seus filhos deu vida. Amemos o irmão, assim como tu, que neste banquete és nossa comida. Senhor, tu nos mandas amar sem medida, assim como o Pai que a seus filhos deu vida. Amemos o irmão, assim como tu, que neste banquete és nossa comida.
Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Queridos irmãos e irmãs, com alegria sigamos aí a nossa caminhada com a igreja. Chegamos hoje à liturgia do 30º domingo do tempo comum. E estamos aí agora, de fato, na reta final, nas últimas semanas, últimos domingos, nos preparando para a grande festa de Cristo Rei, ali no final de novembro, esse ano no dia 26 de novembro, quando a igreja reunida, depois de um caminho feito com o Senhor ao longo do ano, sobretudo ao longo do tempo comum, observando Jesus, ouvindo o que ele diz, vendo o que ele faz, ele que foi declarado quando começávamos esse tempo, lá na festa do batismo de Jesus, lá atrás, no meado de janeiro, pelo próprio Pai, como filho amado, que levaria uma vida que causaria alegria e satisfação no coração do Pai. A partir dali, acompanhamos Jesus. Nesse período conhecido como vida pública, ministério público de Jesus, é onde ele vai mostrar a sua identidade de filho de Deus, Deus que se encarnou na nossa história. Ouvindo o que ele está dizendo, vendo o que ele está fazendo, a gente está também tentando identificar a nossa vida com ele, o Filho por excelência, para que também nós, filhos e filhas adotados pelo batismo, feitos filhos e filhas de Deus pelo sacramento do batismo, a gente também possa levar essa vida que cause alegria no coração do Pai. Uma vida não só de palavras, sim, Senhor, mas uma vida de atitudes que estão em sintonia com aquilo que a palavra do Pai nos pede. Não é uma coisa fácil, porque desenvolvemos e vivemos essa vida que ele nos dá, esse dom precioso que é a nossa vida, nesse mundo que se tornou o contrário a ele. E aí é uma luta diária, para que a gente, de fato, corresponda àquilo que Deus espera. E é nesse sentido que essas últimas semanas do tempo comum, elas servem como essa luz, a palavra de Deus sempre luz. Luz no caminho, lâmpada dos passos, como diz o Salmo 118. Essa luz que vai entrando profundamente na vida de cada um de nós. E quando ela chega, ela torna clara aquelas situações, às vezes, que estão lá escondidas na escuridão, daquele recanto, mais recantado da vida de cada um de nós. E essas situações que estão lá na escuridão, elas são situações de pecado, que vão ali sorrateiramente minando, matando, adoecendo a nossa vida de fé. E a gente tem que descobrir isso quanto antes e tratar essa doença. Uma doença não tratada pode levar o organismo à morte. O pecado leva à morte. Estamos meditando a carta de São Paulo aos Romanos,
durante a semana, e essa semana São Paulo falou claramente: o salário do pecado é a morte. Por isso precisamos mergulhar em Deus. E nesse mergulho profundo em Deus, em Jesus, através de Jesus, descobrirmos que nós, os crentes, não temos liberdade para qualquer coisa. A nossa liberdade é só para a vida na graça. Não podemos usar a nossa liberdade para o mal, porque se usamos para o mal, mostramos que a nossa vida ainda está atrelada àquele que é o princípio do mal, do pecado. O crente só tem liberdade numa única via, a via que Deus aponta. Eu não sou livre quando eu faço o que eu quero. Isso é o mundo que diz. Em Deus eu sou livre quando eu faço aquilo que Ele manda. Aí sim eu me torno livre. São Paulo aos Gálatas diz isso, né? Se Cristo nos libertar, seremos verdadeiramente livres, porque aprenderemos a viver a vida em sintonia com a vontade do Pai, a exemplo dele, o Filho por excelência, né? E nessas últimas semanas, a palavra vem aí, né? Mostrando, apertando esse cerco no nosso entorno, encostando a gente firmemente contra a parede, para que o pus, a podridão que está dentro de nós, saia. Para que esses escuros que ainda estão aí em alguns setores da nossa vida sejam clareados, né? E a gente possa perceber o que aqui em nós ainda está em desajuste. E aí nessa reta final já está, né? Tivemos 3 domingos seguidos, 26º, 7º, 8º, com o confronto que Jesus fez com as autoridades religiosas, representadas nos sacerdotes, autoridades civis representadas nos anciãos do povo, aonde a cada historinha, a cada parábola contada em cada domingo, e ao longo da semana a gente desenvolveu o tema, foi desmascarando aquela gente que se achava demais, profundamente conhecedora da vontade de Deus, e era, só que não vivia. E como para Deus o que importa é a vida que se leva mais do que a palavra que se diz, né? Se a palavra que se diz não está confirmada na vida, a palavra se perde no tempo e no espaço. É folha jogada ao vento que o vento joga para longe. A palavra tem que estar confirmada na ação concreta, numa vida que vai responder, vai se esforçar pelo menos para responder aquilo que a palavra está pedindo. E aquelas autoridades não eram assim. Usavam o poder que tinham, não para cumprir a vontade de Deus, mas para usar Deus em benefício próprio. Aquelas autoridades eram como o segundo filho da parábola do 26º domingo. Na frente do Pai dizem sim, Senhor. E quando se afastam, vivem do jeito que acham, que querem, suas preocupações, seus interesses em primeiro lugar. Por isso Jesus alertou: prostitutas e publicanos precedem vocês no reino dos céus. Aquelas autoridades eram como os vinhateiros homicidas do 27º domingo, 27ª semana. Receberam de Deus uma vinha pronta para produzir e deveriam entregar os frutos no tempo certo, mas quiseram roubar de Deus aquilo que pertence a Deus. Batendo, escorraçando, matando os empregados que vieram buscar os frutos, arrastando o filho para fora da vinha e matando de forma violenta. Por isso Jesus alertou no final: o reino será tirado de vocês e entregue a um povo que produza e que entregue os frutos no tempo devido. Aquelas autoridades eram como aqueles convidados para a festa, para o banquete do casamento do filho do rei, e que o rei achavam que eram íntimos, mas não eram. Porque na hora de irem se alegrar com a alegria do rei, um foi ver seu campo, o outro foi resolver seus negócios, outro não tinha nada para fazer, mas preferiu ficar deitado no seu sofá, né? E de maneira bruta, como os vinhateiros do 27º domingo, também bateram, escorraçaram e mataram os empregados do rei que foram lá para convidar para o banquete. E o rei então manda chamar todo mundo que encontrasse nas encruzilhadas, no final dos caminhos, na periferia, aqueles que parecem que não são íntimos, mas responderam positivamente e a sala ficou cheia. Mas eles precisavam entender também que receber o convite para o casamento do filho do rei é um privilégio. E que para esse rei, o privilégio que ele concede deve ser respondido com um compromisso assumido em cumprir a sua vontade. Só pode permanecer naquela sala onde o banquete está sendo servido quem entendeu essa dinâmica. Fui convidado para o banquete. É um privilégio, eu não mereço. A gente diz em toda missa: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas digas uma só palavra e serei salvo. É um privilégio, eu não mereço. Eu fui privilegiado.
Todo aquele que se percebe privilegiado em Deus deve responder com uma vida comprometida. E a vida comprometida vai fazendo traje de festa para a gente continuar no banquete. Se a gente não tem o traje de festa nem quer confeccionar, tá ali fazendo o quê? Só quer o privilégio? Privilégio não. O privilégio sem compromisso perde sentido. Anda na contramão da vontade de Deus. Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Ele não respondeu. Os servos daquele rei amarram pés e mãos, jogam aquele homem na escuridão de choro e ranger de dentes. E Jesus terminava o 28º domingo com clareza, dizendo: muitos são chamados, poucos escolhidos. Todo mundo foi chamado, mas para ser escolhido, a vida tem que coincidir. Coisa que as autoridades religiosas, sacerdotes, civis, anciãos do povo não estavam correspondendo. E Jesus desmascarou aquela gente. 29º domingo, o tiro agora vem do lado oposto. Jesus desmascarou, aquela gente desmascarada ficou enfurecida e tentou, né, fazer com que a palavra de Jesus caísse em descrédito. E aí a gente tem uma resposta dessas autoridades, agora, 29º domingo, representada pelos discípulos dos fariseus, os fariseus e os partidários de Herodes. Depois teremos os saduceus. E hoje teremos, acho que os mestres da lei. Autoridades, todas. Que se fazem de boazinhas, mas estão ali, depois de tramarem bastante, tentando colocar Jesus em maus lençóis, encostar Jesus contra a parede, como eles fizeram, como Jesus fez com eles. Semana passada tivemos a controvérsia. É lícito ou não pagar o imposto a César? O Senhor que é tão bom, tão justo, não julgas pela aparência. E Jesus desmascara logo de cara ali. Hipócritas, por que vocês me armam uma armadilha, né? Com essa vozinha mansa, me chamando de mestre, me elogiando. A boca fala daquilo que no coração não existe. Bondade, amor. Vocês não me amam e nem querem ser bons comigo, vocês querem me destruir. Diante de Jesus, a hipocrisia não cresce, né, gente? A casca não vale, ele já dá logo uma e quebra a casca. Mostrar minha moeda do imposto. Mostraram. A inscrição e a imagem que estão nessa moeda é de quem? São de quem? De César, então é dele. Tem a imagem, tem o nome dele, pertence a ele, devolva para ele. Mas devolvam a Deus aquilo que é de Deus. E na dinâmica da inscrição e da imagem que estão na moeda, que fazem com que a moeda pertença a César, aquilo que traz a marca de Deus pertence a Deus. E o que traz a marca de Deus sou eu, é você, somos nós. Que recebemos dele a vida, que quando nos fez a sua imagem e semelhança. E a nossa vida tem que ser devolvida a ele. Nós não podemos, não temos o direito de pegar a nossa vida e entregar para o mundo, para aquele que governa o mundo, que é o diabo. Isso é um agravo, sem perdão. Precisamos acordar enquanto é tempo, nos voltarmos para Deus. E é nessa toada que a gente chega hoje ao 30º domingo, né? Esse 30º domingo vem aí nessa esteira dessas últimas semanas e continua fazendo esse aperto no nosso entorno, encostando a gente ali contra a parede, bem apertado, para a gente entender o que é que significa ser desse Deus. O que é que significa dizer eu estou comprometido. Eu fui convidado e eu quero me comprometer com esse Deus. De que forma isso acontece? Será que bastam palavras? Será que as palavras bonitas, emocionadas, chorosas, tocam o coração de Deus? Quando a vida não coincide? Será que para nós, os cristãos, bastam as palavras ditas? As orientações que nós damos? As formações que a gente dá? As conduções que a gente faz? Né? As coordenadas que a gente oferece? A liderança que a gente exerce nas comunidades, nas pastorais, nos movimentos? Será que isso basta? Ou o cristianismo, ou a relação com esse Deus que a palavra revela pede um pouquinho mais? Como que isso acontece? E a palavra hoje é muito clara, né? Quem prestar atenção na palavra vai entender rapidamente que não bastam as palavras. O cristianismo é uma religião prática. De vez em quando eu falo isso aqui. A teoria cristã só faz sentido se ela brota de uma questão que a prática coloca,
E com o objetivo de melhorar essa prática. Aí a gente reflete, a gente pensa, a gente conversa, a gente fala, a gente orienta. Faz sentido. Mas se isso se perde só no palavrório, não faz sentido. Porque o cristianismo é prático. Ele nasceu de uma experiência prática, de um Deus que por amor se esvaziou da sua condição divina e se fez homem, assumindo a condição do homem em tudo, com exceção do pecado. Que numa vida de obediência à vontade desse Pai, na prática concreta, foi até a morte, morte de cruz, prática concreta para salvar. E que exige de nós que nós façamos o mesmo. A palavra está cortada por essa ideia que é central. Não basta repetir, tem de viver. Quem não vive está fora. Esse é o problema que o 26º, 27º, 28º domingos, no confronto entre Jesus e as autoridades, Jesus revelou. Por que Jesus desmascara? Por que Jesus quebra a casca? Revela a hipocrisia? Porque aquela gente falava muito bonito, mas vivia feio. E ele revela a vida feia. E quando a vida feia aparece, a palavra bonita cai por terra. Vai dar ruim. Você está entendendo? Diante de Deus é melhor uma vida bonita, mesmo que você não saiba falar bonito. Né? Sabe aquele simples lá das comunidades? Toda comunidade tem. Às vezes pessoas que nunca nem estudaram, não sabem nem escrever o próprio nome. Quando falam, falam tudo errado, não combina nada com nada. Né? Aquele texto sai assim oralmente, que para um professor de português dói até os ouvidos. Mas a feiura da palavra, não conformada, né? As regras da língua, perdem toda a feiura diante de uma vida simples, mas que se coloca a serviço da vontade de Deus. O que essas pessoas são capazes de fazer faz com que a feiura do discurso se perca. E diante de Deus é isso que conta. É o que a gente faz. Né? Nem todo que diz Senhor, Senhor entra no céu, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Final do Sermão da Montanha, Mateus 7. Se você ouve essa palavra e põe em prática, você é prudente. Está construindo uma vida sobre a rocha, uma casa sobre a rocha. E a casa sobre a rocha não teme nada nem ninguém. Ventos, tempestades, ventanias, né? Enchentes dão contra a casa e a casa fica firme. A rocha da segurança. E o Senhor é a nossa rocha. A palavra de Deus é a nossa rocha. Agora, se você ouve essa palavra e não põe em prática, você é um tolo. Que está construindo uma bela casa, porém sobre a areia. Casa sobre a areia só fica em pé enquanto não tem problema. Mas o problema vem. Enchente, tempestade, ventania dão contra a casa. E quando isso acontece, a casa cai. A ruína é completa. De modo que não há tempo mais para reconstrução. Você está entendendo? Então, hoje, 30º domingo do tempo comum, nós temos uma reflexão, abrindo essa 30ª semana, que vai nessa linha. O desejo de Deus de fazer a gente perceber que a vida vivida concretamente é que importa. Se a vida não está em sintonia com aquilo que ele pede, todo o resto perde o sentido. Não adianta culto bonito, missa celebrada milimetricamente dentro das normas, das regras, né? Nenhuma coisa fora do princípio que rege o culto, os ritos, tudo ali milimetricamente perfeito. Se a vida está feia, a beleza do culto perde o sentido. Isaías alerta seu povo dizendo: preste atenção. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Por isso o culto que presta, não presta. Quando esse povo se reúne para celebrar, eu tenho vontade de vomitar de nojo. Porque essa gente pensa que está guardando o sábado, porque vai no culto, mas fica com o coração maquinando. Quando que esse sábado vai acabar essa miséria, para a gente poder dar pronta saída ao refúgio do trigo que ficou encalhado, enganar os pobres, trocar os pobres por um par de chinelos, humilhar os pobres, adulterar balanças, medidas, gente sem escrúpulo. Pensa que me engana vindo ao culto? Ih, eu estou bem de olho
na sua balança adulterada para enganar os trouxas que compram na sua banca. Vai ser justo. Vai viver uma vida justa e de amor. Aí a tua luz vai brilhar diante dos homens. O teu jejum vai tocar meu coração. E aí você vai rezar e eu vou te atender. Você vai ficar doente, eu vou te curar. Você está percebendo? É a palavra. Tudo isso está aí nesse 30º domingo. E estará ao longo da 30ª semana para a gente meditar bastante nessa reta final. Rumo a Cristo Rei. Quero declarar que Cristo é Rei? Deixa Ele reinar. O Rei manda e a gente faz. O Rei fala, a gente escuta e obedece. Estamos escutando e obedecendo? Só escutar não basta. É escutar e obedecer. Está obedecendo, está se esforçando pelo menos? Tá ótimo. Não tá? Ih, meu filho, acorda. O tempo está passando. Daqui a pouco não tem mais tempo. É nesse sentido que a palavra hoje, a primeira leitura do livro do Êxodo 22, 20 a 26, né? Esse trecho do livro do Êxodo, conhecido como Código da Aliança, Deus havia dado 10 mandamentos, precisos, claros. Mas foi preciso que esses 10 mandamentos fossem explicados. Surge o Código da Aliança, que no livro do Êxodo está entre os capítulos 20 e 23. Hoje é o capítulo 22, 20 a 26. É um pequeno pedaço desse chamado Código da Aliança, aonde essa lei, o decálogo, ela é explicitada. Como que a gente pode, na prática, viver aquilo que os mandamentos, que o decálogo nos apresenta, né? Que às vezes o decálogo é muito geralzão. Então, como que isso acontece na minúcia, no dia a dia, no corriqueiro, né? Penso que esse é o nosso desafio de líderes, né? Nós padres, lideranças das nossas comunidades, a gente tem que trocar, né, aquilo que parece muito complicado em miúdo, em coisa pequena, ali do dia a dia, no detalhe, concreto, para que as pessoas entendam. Que às vezes eu penso que as nossas comunidades não entendem muito bem, porque tudo é muito geralzão, né? Então a gente precisa aterrissar ali naquela comunidade específica onde a gente está, aquele povo específico, aquela realidade específica e dizer, olha, isso aqui que é geralzão para todo mundo, aqui na nossa realidade significa isso, isso, isso. Para a gente colocar isso aqui em prática, a gente tem que perceber isso, perceber aquilo, fazer isso, a mudança aqui, essa adaptação ali, reforçar esse ponto. Ali concretamente. Aí as pessoas começam a despertar e a perceber como que essa palavra, muitas vezes, né, abstrata para nós, ela pode se concretizar. Porque se a palavra não se concretizar, a nossa fé morre. Ela fica só um sentimento barato que a gente guarda lá no fundo do nosso coração, mas que não movimenta mais a nossa vida. E quando a fé deixa de nortear e movimentar a vida, ela perde o sentido. A fé cristã é assim. Então nós temos um trecho hoje desse Código da Aliança, né? Esse esforço que os catequistas de Israel fizeram para explicar esses mandamentos que Israel se comprometeu a viver. E hoje, esse trecho, capítulo 22 do Êxodo 20 a 26, ele é muito prático, né? São ordens dadas por Javé, concretas, da vida cotidiana. Ordens que revelam quem é esse Deus e de quem esse Deus quer se colocar do lado. A gente vem falando aqui há vários domingos que Deus é amor e que é próprio do amor, quando ele é verdadeiro, se dirigir àqueles que mais precisam. Um amor que não vai na direção daqueles que mais precisam não é amor divino, é amor do mundo. O amor do mundo é o contrário do divino, porque o amor do mundo, ele é de interesse. E por isso só nos leva na direção daqueles com os quais a gente pode se aliar e tirar algum proveito. O amor do mundo não me leva na direção de quem precisa. Porque quem precisa vai tirar de mim, não vai me dar nada. Que vantagem Maria leva? Essa é a regra do mundo. O amor de Deus é o contrário, por isso Deus é o contrário do mundo, porque o amor de Deus se antecipa. O amor de Deus é aquele que cuida, que zela, que protege, que defende. E por isso é próprio desse amor ir na direção daqueles que são mais necessitados, dos últimos, aqueles que não têm ninguém por eles. Esses são os preferidos de Deus.
A igreja, por exemplo, latino-americana, de maneira explícita, e nós brasileiros pertencemos a essa igreja continental latino-americana, depois do Concílio Vaticano II, em todas as conferências episcopais que foram feitas, a opção preferencial pelos pobres foi afirmada e reafirmada. Porque a igreja latino-americana entendeu que não dá para ser fiel a Deus se a gente esquece os últimos, os pobres, os pequenos. Esses são os preferidos de Deus. Deus ama todos, assim como o pai e uma mãe, ama todos os seus filhos. Mas o olhar do pai e da mãe que amam seus filhos, ele é sempre mais atento àquele filho que mais precisa, aquele que dá mais problema, causando até uma raivinha, né? Naqueles que são muito bons, que acham que os pais estão dando atenção àquele que não merece. E ele que faz tudo certinho nem tem tanta atenção assim do pai. Os filhos bonzinhos ficam putos da vida, mostrando que não são tão bonzinhos assim, né? Se fossem, perceberiam que o bom é aquele que se coloca a serviço. E o serviço é colocado para aquele que mais precisa. Né? Você está percebendo o negócio? Então, esse texto do Êxodo mostra Deus colocando para nós de maneira muito clara. Como que eu posso viver a aliança com Ele? Eu tenho de fazer o quê? O que Ele espera de mim? E a palavra é muito clara. O que Deus espera nessa aliança é que o povo que se comprometeu com Ele reflita a sua identidade, seja um reflexo daquilo que Ele é. E como que o povo que se comprometeu com Ele pode se tornar um reflexo daquilo que Deus é? Fazendo aquilo que Deus quer fazer, cuidando, zelando, protegendo, defendendo. E eu cuido, zelo, protejo, defendo aquele que é menor. O maior não precisa de cuidado, nem de zelo, nem de proteção. Ele já tem as condições para tanto. Você está entendendo? Então, o livro do Êxodo hoje coloca 4 tipos de figuras, imagens, de grupos, que a comunidade tem que olhar com um olhar especial. O estrangeiro, o órfão, a viúva e o pobre. Estrangeiro, órfão, viúva e pobre, que não encontram nesse mundo nenhum apoio, nenhuma rede de proteção. E que tem de encontrar nos crentes a rede de proteção que eles precisam para viver, porque também são eles filhos de Deus. E merecem viver com a dignidade dos filhos. O mundo nega. O mundo quer mais eliminar essa gente, que essa gente só dá trabalho. Essa gente só come. Essa gente só tem necessidade. E a gente tem que tirar do bolso para fazer as necessidades deles satisfeitas. Essa gente tem que morrer. A gente vai jogando essa gente bem para a periferia, para longe, para longe, para longe, para a gente não ficar vendo. Porque o que o olho não vê, o coração não sente. E quanto mais longe eles forem jogados, melhor. A gente fica aqui no centro, como o centro é muito bonito, a gente acha que tudo é bonito. Mas nas encruzilhadas dos caminhos, no final dos caminhos bonitos do centro da cidade, essa multidão de pobres, órfãos, viúvas, estrangeiros se encontram. E quem é fiel a esse Deus da palavra tem que ir lá. Para cuidar, para zelar, para proteger, para defender. De modo que qualquer coisa feita ou não feita a esses irmãos e irmãs, Deus tomará como feito ou não feito a Ele mesmo, porque Ele se identifica com eles. E se você que se diz identificado com Deus não se identificar com eles, dá ruim para você, dá ruim para mim. Se você reproduzir aquilo que o mundo é e faz com esses irmãos menores, a resposta de Deus virá. Você está percebendo? Entenda que ele é irmão, que ele é igual. A carne dele, assim como a nossa, se for beliscada com força, dói. Se for cortada, sangra.
O estômago dele, que não recebe comida, ronca, dói, como o meu. A máxima do Evangelho, né? São Mateus, que a gente está meditando esse ano. Faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse por você. É assim que você vai mostrar que você é filho desse Pai do céu, que ama todos. E porque ama todos, se coloca a serviço daqueles que mais precisam. Então diz o texto do Êxodo: assim diz o Senhor, não oprimas nem maltrates o estrangeiro. Olha aí. Quando temos um estrangeiro na nossa pátria, é porque ele veio buscar uma vida melhor. Às vezes por opção e às vezes porque foi escorraçado da sua própria terra. Que a sua terra não está dando as condições de vida. Ele chega num ambiente que por si só já é hostil. A cultura é diferente, a língua é diferente, o jeito de viver é diferente. Não tem leis que protejam. A vida dele é terrível. E Deus usa um argumento aqui muito interessante. O próprio povo que Deus escolheu e que fez aliança com ele, um dia foi estrangeiro, escravo no Egito, e viu como é difícil viver em terra estrangeira. E desejou uma terra que fosse sua. E Deus vai dar. Deus está dando. A terra é um dom. E agora que você vive esse dom, essa graça, você vai reproduzir aquilo que fizeram com você de ruim? A experiência com Deus nos leva a reproduzir o que é bom, não o que é ruim. Ah, fizeram comigo, eu vou fazer igual. Eu tive que passar por isso, vou fazer todo mundo passar. Reproduzindo Marília Mendonça. Todo mundo vai sofrer. Quem eu quero não me quer. Quem me quer não vou querer. Ninguém vai sair impune, né? Todo mundo vai sofrer. Eu estou sofrendo, todo mundo sofre. Isso não é coisa de crente. O crente sofre para que os outros não sofram. Porque o nosso Deus sofreu e morreu para a gente não sofrer nem morrer. A gente crê nesse Deus? Mostre. Mostremos com a nossa vida concreta que cremos. Só falar não basta. Não oprimas nem maltrates o estrangeiro, pois vós fostes estrangeiros na terra do Egito. Não façais mal algum à viúva nem ao órfão, duas categorias que viviam à mercê dos gananciosos e poderosos do mundo, porque não tinham mais a figura do homem. A mulher viúva não tem marido, o órfão não tem pai nem mãe. São presas fáceis. A fragilidade da vida que levam os faz presas fáceis dos gananciosos. Os próprios fariseus religiosos, Jesus desmascara. Uma vez que Jesus desmascara os fariseus é com relação às viúvas. Ele fala assim, vocês, quando tem uma viúva, vocês vão na casa da viúva, fingindo fazer longas orações para consolar a viúva. Mas o que vocês querem é tirar delas a herança que elas têm. E quando vocês conseguem tirar tudo, vocês abandonam essa viúva ao bel prazer, porque elas não têm mais nada para oferecer para vocês. Cobras venenosas, hipócritas. Olha aí. Não façais mal algum à viúva ou nem ao órfão. Se o maltratardes, os maltratardes gritarão por mim, e eu ouvirei o seu clamor. Olha aí. Eles me têm como protetor. E eu ouço o clamor, esse grito, como ouvi de vocês um dia. Vocês também clamaram por mim no Êxodo 3. Voltem lá depois no texto. O povo clamou, não aguentando mais o peso da escravidão egípcia. E Deus ouviu o clamor e se compadeceu, desceu e libertou. Agora você experimentou isso, faça isso com os outros. Não reproduza a escravidão que você viveu no Egito. Não seja você agora faraó para os outros. Seja reflexo desse Deus. Amor misericordioso que te salvou, que te tirou do fundo do poço, que te tirou do buraco, que te tirou da lama. Não receba de Deus e depois vai viver como o mundo. Devolva a Deus o que é de Deus domingo passado. Minha cólera então se inflamará, e eu vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e órfãos os vossos filhos. Vocês vão experimentar aquilo que vocês estão fazendo os outros experimentarem. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, e se alguém pede dinheiro é porque está pobre, né?
A um pobre que vive ao teu lado, não sejas usurário dele cobrando juros. Como que você empresta 5 e quer receber 30? E diz que é crente ainda? Se tomares como penhor o manto do teu próximo, deverás devolvê-lo antes do pôr do sol. Então, se não tem para pagar, eu pego o que você tem. O pobre só tem um manto. Que durante o dia, ele põe entre as pernas para recolher moedas de esmola. E durante a noite, ele cobre o seu corpo do frio que faz. Por isso, naquele episódio de Jesus saindo da cidade de Jericó e encontrando o cego Bartimeu, que grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. O povo manda parar aquela boca, ele grita mais alto. E Jesus percebe o grito, o clamor, e manda os discípulos irem buscar aquele cego. E os discípulos chegam perto do cego e falam: coragem, levanta, o Senhor te chama. Ele levanta imediatamente, joga o manto fora e corre para Jesus. O manto era seu único bem. Mas quando Jesus chama, ele joga fora, abriu mão, foi no encontro de Jesus. E Jesus fala: o que você quer? Eu quero ver, Senhor. Vai em paz, sua fé te salvou. E ele vira discípulo de Jesus. Olha o que o Êxodo já falava aqui. Se tomares como penhor o manto do teu próximo, deverás devolvê-lo antes do pôr do sol. Por quê? Pois é a única veste que tem para o seu corpo e coberta que ele tem para dormir. Se ele clamar por mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Misericordioso. O meu coração toma para si a miséria daquele que sofre. E quando a miséria daquele que sofre toca o meu coração, eu respondo. Eu vou ao encontro do miserável para protegê-lo, defendê-lo, guardá-lo, cuidar. Está entendendo? Respondendo essa leitura do Êxodo 22, temos o Salmo 17. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. O meu amor é uma resposta ao amor de Deus. Eu experimento o amor de Deus e quando ele é verdadeiro, quando essa experiência é verdadeira, eu passo a amá-lo. E para provar que eu amo, assim como ele, eu me coloco a serviço. Eu vou na direção daqueles que precisam, porque é próprio do amor cuidar, zelar, proteger, defender. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, sois meu escudo e proteção, em vós espero. Invocarei o meu Senhor a ele a glória, e dos meus perseguidores serei salvo. E cada experiência dessa que eu faço com Deus, eu devo reproduzir na relação com os outros. Viva o Senhor, bendito seja o meu rochedo, e louvado seja o Deus, meu Salvador. Concedeis a vosso rei grandes vitórias, e mostrais misericórdia ao vosso ungido. Êxodo, primeira leitura hoje, 22, 20 a 26, respondido pelo Salmo 17, nos preparam para a força do Evangelho hoje. Esse Evangelho que é a terceira controvérsia que Jesus vai sofrer dos seus adversários. Ele contou aquelas parábolas, 26º, 7º e 8º domingos, confrontando as autoridades, desmascarando as autoridades. 29º domingo, as autoridades enfurecidas tentam desmascarar Jesus para colocar a sua palavra em descrédito. Tivemos domingo passado, né, a questão do imposto a César, Mateus 22, 15 a 22. Entre a controvérsia da semana passada e a que o Evangelho traz hoje, nós temos uma segunda controvérsia que os saduceus apresentam, outro grupo religioso da época de Jesus, Mateus 22, 23 a 33, sobre a ressurreição dos mortos, contando aquela história daquela mulher que casou com 7 irmãos. Os irmãos foram morrendo um a um, nenhum deixava herdeiro. Por fim, morreu a mulher. Se há a ressurreição dos mortos, com essa mulher ressuscitada, ela vai ser mulher de quem? Já que ela casou com 7 irmãos. E mais uma vez Jesus percebe a maldade daquelas pessoas e daquela pergunta. E vai falar que aqueles que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos não se casam nem se dão em casamentos, porque a ressurreição nos fará viver a vida dos anjos. E aquilo que vai acontecer, que vai marcar a vida dos ressuscitados, será o amor verdadeiro que tem Deus como fonte. Seremos irmãos verdadeiramente uns dos outros. Não nos casaremos, nem nos daremos em casamento. Depois da controvérsia dos saduceus, temos a controvérsia de hoje.
Aí sim, o evangelho de hoje, Mateus 22, 34 a 40. E mais uma vez, são os fariseus que voltam. Estiveram domingo passado na controvérsia do imposto a César. Jesus já respondeu e botou para correr. Entre domingo passado e hoje, temos a dos saduceus. Jesus põe os saduceus para correr. Não é pego em nenhuma palavra. Hoje os fariseus voltam. Sabendo que Jesus fez calar também os saduceus, eles voltam como mais forte hoje. Né? E o que os fariseus querem saber de Jesus é se no conjunto dos mandamentos, que à época de Jesus havia se transformado em 613 normas, 300 e tantas proibições, 200 e tantas obrigações, era tanta norma, tanta lei, que você não conseguia nem decorar, quanto mais viver. A lei havia se tornado um peso, um fardo. E os fariseus e as autoridades religiosas da época de Jesus, eles discutiam se não havia, de fato, algum mandamento que, se cumprido, colocaria todos os outros ali dentro do seu guarda, debaixo do seu guarda-chuva. Mas ninguém chegava a uma conclusão. E eles vão perguntar para Jesus hoje. Sempre com essa má intenção de experimentar Jesus, de pôr Jesus à prova. Ele chega e fala: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Né? Qual é o maior mandamento da lei? E Jesus olha para a cara desses fariseus. Jesus não está preocupado em mostrar o maior mandamento. Jesus quer mostrar a base, a raiz sobre a qual todos os mandamentos aparecem. A base. Se a base está bem colocada, está bem compreendida, tudo que em cima dessa base, bem colocada e compreendida, surgir, vai dar certo. Então a resposta de Jesus é para mostrar qual é a raiz, qual é a base. No que é que a nossa caminhada de fé tem que estar fundamentada. Qual é o fundamento da nossa caminhada? E se ela é verdadeira, o nosso fundamento é a experiência que a gente faz com o Cristo ressuscitado. E o Cristo ressuscitado é a manifestação do amor misericordioso de Deus. Então a minha caminhada de fé tem que estar baseada na experiência de amor, para que eu possa amar. Santo Agostinho dirá mais tarde às suas comunidades: amem e façam o que vocês quiserem, porque quem ama não peca. O pecado é exatamente a ausência de amor. E a interferência do ódio, que tem como princípio não Deus, mas o diabo. Às vezes a gente vê nas comunidades gente que odeia e querem justificar o seu ódio em cima de Deus, achando que Deus também não odeia aquele outro lá. Deus não odeia os seus filhos. As ações dos seus filhos são odiosas. Então o que Deus odeia é o pecado que nos domina. Ele quer nos libertar do pecado, mas continua nos amando. Mesmo que a gente fique obstinado no pecado, ele continua nos amando. E continua tentando fazer por nós o que ele pode fazer, o possível e o impossível. Às vezes eu vejo certos discursos na comunidade, tomo até um susto. Gente que se diz muito fervorosa, né? Mas defende uma prática de julgamento, de condenação, de escurraço, de expulsão. Eu não sei que Bíblia que essa pessoa lê. Que palavra que ele medita. Aonde que ele encontra respaldo para isso. Talvez hoje, essa semana, seja um tempo bom para a gente pensar. Se as nossas práticas, as nossas falas, nossos discursos, nossos pensamentos estão de fato em sintonia com isso. Nós estamos na reta final do ano, do tempo litúrgico, do tempo comum. Como que nós estamos? E prontamente Jesus vai falar que há sim uma base, um mandamento, né? Que é a raiz de todos. Que se eu tiver esse em mim, todo o resto vai fluir. E juntando Deuteronômio 6,5, se não me engano,
E Levítico 19, 18, ele vai colocar a base. Esses textos no Pentateuco estão separados. Um pertence ao Deuteronômio, outro pertence ao Levítico. A primeira novidade aqui é que Jesus juntou esses dois textos e formou um só. Né? A resposta de Jesus é muito clara. Né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Deuteronômio 6:5. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Deus em primeiro lugar. E imediatamente ele fala, o segundo é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19, 18. E quando ele fala, né, quando ele acrescenta ao amor a Deus, sobretudo, o amor ao próximo, ele diz que um se confirma no outro. E que, portanto, um sem o outro é mentira. Não faz sentido. Que São João, depois na sua carta, vai dizer: quem diz que ama a Deus que não vê e odeia o próximo que vê é um mentiroso. Como que você pode amar uma coisa que você não vê, nem sequer sabe que existe, e aquele que você vê e sabe que existe você odeia? Agora vamos entrar em novembro, esse ano com o Evangelho de São Mateus. Escutaremos ali as parábolas do capítulo 25, as parábolas chamadas de parábolas escatológicas. A mais conhecida talvez entre nós é a volta de Jesus com grande poder e glória sobre as nuvens do céu, quando colocará os homens diante dele e separando uns dos outros, como o pastor separa ovelhas de cabritos, colocará um grupo à esquerda e à direita. Dirá aos da direita: vinde benditos do Pai, tomem posse do reino preparado para vocês desde a fundação do mundo. Tive fome, me deste de comer, sede, me deste de beber, estava nu, me vestiram, peregrino, me acolheram, doente, me cuidaram de mim, preso, me visitaram. Senhor, quando foi que fizemos isso com o Senhor? Perguntarão os da direita. E o Senhor falará: todas as vezes que vocês fizeram uma dessas coisas, um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim vocês fizeram. Os da esquerda, a sentença é contrária. Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo preparado pelo diabo para os seus. Porque eu tive fome, não me deste de comer, sede, não me deste de beber, nu, não me vestiram, peregrino, não me acolheram, doente, não cuidaram de mim, preso, não me visitaram. Senhor, quando que a gente não te socorreu nessas circunstâncias? Não lembro. Cada vez que você não fez, você deixou de fazer uma dessas coisas, um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que vocês deixaram de fazer. Simples assim. O que Jesus faz aqui é isso. Entendam que a sua palavra de amor para comigo, quando não é confirmada numa prática de amor para com o meu filho, seu irmão, essa sua palavra se perde. Quer provar que me ama? Ame o seu irmão. Sobretudo, ligando com o êxodo hoje, o estrangeiro, o órfão, a viúva, o pobre. Uma religião que não ama não é cristã. Uma comunidade que não ama não é cristã. Uma pastoral que não é regida pelos princípios do amor, que tem Deus como fundamento, não sentiu, não entendeu nada. O que a sua pastoral faz? Se reúne aí no salão paroquial e fica discutindo o sexo dos anjos? O que ela faz de prático? Aonde ela vai? A quem ela atende? Ela sai da soleira da porta, ela vai para as esquinas, ela vai para as encruzilhadas dos caminhos, ela vai ao encontro daqueles que não contam? Se sim, palmas para vocês. Se não, meu filho, acorda porque o tempo está passando. É disso que se trata. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Tudo que a lei diz e tudo que os profetas disseram é para ensinar a gente a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Façamos isso e viveremos. No Evangelho de São Lucas, quando o mestre da lei pergunta a Jesus o que ele deve fazer para ganhar a vida eterna, ele é o mestre da lei e Jesus vai falar para ele: você que é o mestre da lei, o que está na lei? Como que você lê? E ele vai falar, porque ele sabe toda a lei. Ele vai falar exatamente o que Jesus falou aqui: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu falei: muito bem, faça isso e viverás. E ele, para tentar pegar Jesus, falou assim: mas quem é meu próximo? E Jesus contou a parábola do bom samaritano, conhecidíssima, né? Mostrando que o crente não pergunta quem é o próximo para amar, o crente ama. E amando faz o outro perceber que ele quer ser próximo.
Um homem desceu de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos assaltantes, bateram, roubaram, quebraram, deixaram quase morto à beira do caminho. Passou por ali um sacerdote, um levita. Apegados à lei, olharam de longe, estava ensanguentado, não conheço, é meu parente, é meu próximo. Atravessaram a rua e seguiram viagem para o templo. Por acaso passou um samaritano, sem regra, sem lei, que os judeus achavam que nunca se salvariam. Estava de viagem, andando a cavalo. Avistou o homem caído à beira do caminho de longe, se aproximou, desceu do cavalo, cuidou das feridas, pegou no colo, botou em cima do cavalo, puxou o cavalo, foi na hospedaria. Hospedou aquele homem, tirou 2 moedas do bolso, entregou ao dono da hospedaria, dizendo: cuida dele, agora eu vou seguir viagem. Quando eu voltar, passo aqui. Se você gastou mais do que essas 2 moedas, eu te devolvo. Pergunta de Jesus: qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu da beira do caminho? E aquele mestre da lei falou: aquele que agiu com misericórdia para com ele. Jesus falou: muito bem, você não me perguntou o que você deve fazer para ganhar em herança a vida eterna? Vá e faça a mesma coisa. É o que Mateus hoje conta para nós. Vá e faça a mesma coisa. Ame. Ame a Deus sobre tudo, e para você provar que você ama a Deus, ame o próximo. O cristianismo fez esse probleminha para nós. Colocou entre nós e Deus o outro. O outro que o mundo diz que é o nosso inferno. Né? A filosofia moderna e contemporânea identifica o outro como nosso inferno. Se a gente matar o outro, a nossa vida fica em paz. E aí vem a palavra de Deus e diz que o outro será a nossa salvação. Se eu jogo o outro fora, eu jogo minha salvação fora. Se eu maltrato o outro, eu maltrato aquele que me salva. Se eu desprezo o outro, eu desprezo a minha salvação e aquele que me oferece salvação. Você está entendendo? Ou é isso, ou é nada. Nesse sentido, a segunda leitura, continuamos a carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta, hoje sequência do domingo passado. Domingo passado foi o capítulo 1 a 5a, hoje 5c a 10. São Paulo continua elogiando essa comunidade. Por quê? Semana passada disse que a comunidade aceitou a pregação da palavra, não só porque foi a palavra do apóstolo, mas aceitou com a força do Espírito. E esse Espírito que foi acolhido por aquela comunidade tessalônica alimentou a fé, a esperança e a caridade, que a comunidade estava dando mostras de viver plenamente. Ele hoje continua elogiando essa comunidade. E ao elogiar essa comunidade, ele mostra para nós como deve ser uma comunidade de crentes nesse Deus que a palavra revela. Diz São Paulo hoje: irmãos, sabeis de que maneira procedemos entre vós, para o vosso bem. Nos demos, nos entregamos, com tudo que a gente é e tudo que a gente tinha. E vós vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, acolhendo a palavra com a alegria do Espírito Santo, olha aí. Semana passada na força do Espírito, hoje na alegria do Espírito, apesar de tantas tribulações. Porque o mundo se voltou contra vocês, mas no Espírito vocês foram enfrentando e resolvendo. Assim vos tornastes modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Caia. Aquela jovem comunidade tessalônica já saiu na frente. Vivendo a palavra na força do Espírito, na alegria do Espírito, se tornou testemunha e modelo para outras comunidades. Com efeito, a partir de vós, olha aí, a palavra do Senhor não se divulgou apenas na Macedônia e na Caia, mas a vossa fé em Deus propagou-se por toda parte. Assim, nós já nem precisamos de falar, pois as pessoas mesmas contam como vós nos acolhestes e como vos convertestes, abandonando os falsos deuses para servir ao Deus vivo e verdadeiro, esperando dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus, que nos livra do castigo que está por vir. Vocês não ficaram só na teoria, vocês passaram a praticar, a viver a palavra. E é isso que fez de vocês uma comunidade testemunha, sinal, modelo para tantas outras comunidades. Assim é com a gente. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, para que a nossa vida pudesse revelá-lo. E a gente revela que a gente tem a imagem e semelhança de Deus em nós, a gente manifesta a imagem e semelhança de Deus que estão em nós, com uma vida adequada à vida do próprio Deus. Uma vida baseada no amor, que se aproxima, que cuida, que zela, que protege, que defende aqueles que mais precisam. Uma vida que revela o amor a Deus sobre tudo e ao próximo, como manifestação concreta do amor que nós dizemos ter por esse Deus. Não é nada fácil, mas é possível. Essa palavra de Deus quer sempre ajudar a gente, orientar a gente, chamar a nossa atenção para que nós
vivamos em sintonia com aquilo que Ele espera. E é isso que nós queremos pedir a Deus, que Ele sempre nos ajude a viver a nossa vida em sintonia com a sua vontade. Vivendo hoje o último domingo de outubro, mês missionário, que Ele nos ajude a viver essa missão. Não é fácil porque estamos num mundo que odeia, mas é muito simples, porque o amor é simples. O amor não exige muita coisa. O amor faz as coisas mais fáceis. Simplifica. Complica aquele que odeia para que ninguém faça. Deus não. Deus quer que todo mundo cumpra. E por isso Ele é simples. A gente aqui complica demais. Inventa história. Tiremos da nossa vida o lixo que o pecado produziu. Fiquemos só com a essência. Aquilo que basta, aquilo que é, aquilo que importa. E aquilo que basta, aquilo que é, aquilo que importa é muito simples. É o amor. Façamos isso. E a vida eterna estará garantida para nós. Que Deus nos ajude, assim seja. Corações ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins do mundo. Vamos além fronteiras em missão, numa resposta de amor e de gratidão, conjugando humildes o verbo amar, resplandecendo a graça da vocação. Corações ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins do mundo. Cristo, tu és a eterna juventude de uma igreja em saída, sempre em missão. És o caminhante ao cair da noite, que faz arder de amor nosso coração. Corações ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins do mundo. Assim como os discípulos narraram na mesa de Emaús, naquela refeição, somos pão que parte e se reparte. A Eucaristia é fonte da nossa missão. Corações ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins do mundo. Somos uma igreja sinodal, onde o protagonista é o teu Espírito. E neste sonho livre continental, é impossível vivermos sem ti, ó Cristo. Corações ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins do mundo. Corações ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins do mundo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificar o Senhor com as vossas vidas. Fiquem em paz, depois em paz saiam para o cumprimento da missão que no dia de hoje Deus pensou para cada um. Assim seja. É isso aí, um excelente dia para todos, que Deus abençoe cada um, e aproveito mais uma vez para lembrar hoje, às 15 horas, às 3 horas da tarde, na comunidade Santo Expedito, teremos o nosso encontro com as comunidades eclesiais e missionárias. Todos os coordenadores convidem as pessoas que já estão participando mais efetivamente e afetivamente das comunidades para estarmos juntos, encerrando esse mês de outubro, né? Avaliando nossa caminhada, aprendendo mais, pedindo de Deus a orientação, rezando juntos, para que o Espírito vá conduzindo cada um de nós na sintonia com aquilo que é a vontade de Deus sobre nós. Os ministros extraordinários da palavra, os outros ministros também são convidados, né? Estamos sempre escalados aí para presidir celebrações, para estarmos nas celebrações ajudando nessas comunidades, e é importante que nós compreendamos cada vez mais esse trabalho, condição, né, que manifesta a nossa fé cristã. É importante que todos nós estejamos aí na mesma sintonia. Então, todos que puderem, 3 da tarde, lá na comunidade Santo Expedito. Quem não está nas comunidades, quem não é ministro, mas se quiser participar, é sempre uma alegria receber todos que puderem e quiserem. 3 da tarde, comunidade Santo Expedito, hoje, para o encerramento desse mês das vocações, das missões.